tirado do contexto, as pessoas tendem a dizer: oh, é comigo e com Deus, eu faço o que eu quero, é comigo e com Deus. Ninguém tem nada a dizer nada a respeito da minha vida, não tenho que prestar contas a ninguém, porque afinal de contas é Deus que me julga, é comigo e com Deus. Temos uma inclinação, irmãos, natural para olharmos e avaliarmos horizontalmente. Não já reparou nisso, não é? Desde criança que você faz isso. Você compara as suas notas, quando era criança, né? Se você ainda está na escola, os que estão aqui na escola, você tem a tendência a comparar a sua nota final com a nota do resto da classe. Afinal, todo mundo tirou negativa. E o seu pai e a sua mãe respondem: mas você não é todo mundo. Não é assim? Os outros foi um falhanço geral, todos erraram. E a resposta em casa é: mas você não é todo, não importa o que os outros fizeram. Porque a nossa tendência é essa, é de nos olharmos horizontalmente. Crescemos nessa competição, não disse a palavra competição de propósito, porque tendemos a competir uns com os outros. Chegamos à fase adulta e as coisas não mudam muito, irmãos. Você tende a olhar ao seu lado. O que é que o do lado está a fazer? Você olha e vai descobrir sempre um que você, no seu entendimento, é pior que você. Aí você olha e diz: eu também não sou tão ruim assim, olha aquele. O outro dizia assim: eu também não sou assim tão inútil, eu pelo menos sirvo para mau exemplo. Era assim: não faça como ao fulano. Eu não era tão inútil, eu servia de mau exemplo. Mas a nossa tendência, irmãos, natural é essa: você vai encontrar alguém que você, na sua avaliação, é pior que você, para você esconder os seus erros. Isto é uma inclinação natural, irmãos, que precisa ser mortificada. Quando a palavra do Senhor diz para nós negarmos a nós próprios, é isto também. Aliás, é isto mesmo. A inclinação natural para aquilo que é mau, para aquilo que é errado. A nossa avaliação, meus amados irmãos, e o nosso nível de comparação, segundo as Escrituras, 1 Pedro 1, 15 a 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Se você leu o devocional desta manhã, se não leu, leia, por favor. Vai-nos mostrar isso mesmo. O nosso nível de comparação não é um com o outro, é com Deus. É na vertical, não é na horizontal. Na horizontal é fácil. Você vai sempre encontrar alguém que você acha que é pior. Note que eu repeti várias vezes que você acha, não quer dizer que é pior, você acha que é. Por isso é que Paulo diz assim: eu sou o pior de todos. Ele está a comparar com quem? Ele olha para os outros todos, olha para a santidade de Deus e diz assim: eu sou pior que eles todos. Eu conheço todos os meus erros, todas as minhas falhas. Só alguém que está aos pés da cruz é que consegue perceber isso. O nosso nível de comparação é com o Senhor nosso Deus. Você já é santo como o Senhor é santo? Já está tudo perfeito diante de Deus? E a resposta é: não, o Senhor tem misericórdia de nós. Os erros dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos outros irmãos da igreja ajudam eu a crescer na fé? Não. O meu reconhecimento diante de Deus que eu não sou como o Senhor é que me leva e me conduz a crescer na fé. Então o texto diz assim, versículo 9: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Lembra que nós vimos no contexto, a semana passada, que dizia que Deus é o Senhor e aquele que se serve o Senhor, no Senhor está de pé ou cai. Lembra que nós falamos esse versículo? E note que Paulo continua aqui, porque é o mesmo contexto, nós dividimos a meio, porque o texto era longo, e para ter certeza que a gente passa um bom tempo com cada parte. Por esta razão, pela mesma razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Falámos isto várias vezes aqui, irmãos. Se Ele é o seu Salvador e Ele é o seu Senhor, e você se submete a esse senhorio de Cristo, é por isso que muitas vezes, irmãos, nós vamos e gostamos de exaltar: Ele me salvou. Mas a minha pergunta é: Ele é o seu Senhor, você lhe obedece, você é submisso a Ele, você é submisso aos mandamentos do Senhor, você é submisso dentro do contexto do corpo de Cristo. É fácil a gente dizer: eu sou membro da igreja de todos os tempos, da igreja que está lá no céu. A questão é: qual é o seu papel na membresia da sua igreja local? Onde está a sua submissão a Deus? Ela é visível? Ela é clara? É possível ver? Versículo 10: portanto, você que julga seu irmão, lá está aquelas comparações horizontais fáceis de fazer. Aquele que julga seu irmão. Quem é vós? Portanto, você, porque julga o seu irmão?
e porque despreza o seu irmão. Lembra do contexto da semana passada? Um julgamento porque aquele que era forte na fé julgava o irmão e aquele que era fraco na fé desprezava porque o irmão tinha liberdade em Cristo. Você não pode fazer uma coisa nem outra. Volto a referir, mas não com questões doutrinárias importantes de soteriologia, base da salvação, entendimento bíblico, mas às vezes de determinados entendimentos e coisas que nos eventualmente separam. Falámos a semana passada, usos e costumes, observação de dias, forma de estar na casa do Senhor. Não podemos julgar o irmão porque ele faz de uma forma diferente, desde que a verdade do Evangelho não seja ofendida. Falei a semana passada, Lutero disse, é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Se é verdade que nos divide, se é verdade absoluta que nos divide, então sejamos divididos. Não há problema. Será assim, de qualquer forma, Jesus foi com Jesus assim, foi com os apóstolos assim, foi com a igreja ao longo de 2000 anos. A verdade nos divide, nos separa de muito erro. Contudo, desde que a verdade fundamental das Escrituras não seja ofendida, devemos pôr de lado as nossas opiniões e os nossos achismos para que em comunhão possamos crescer para a glória de Deus. Eu já falei aqui, irmãos, tem montes de coisas aqui na igreja que não é do meu jeito, nem quero que seja do meu jeito, desde que não ofenda as Escrituras. Seguimos caminhando com o Senhor, nos permite, observando e pondo de lado as nossas vontades e os nossos desejos para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, continue, prevaleça e o nome do Senhor seja glorificado em questões que não ofendam a sã doutrina. É fácil? Não é. Onde é que até o que é e o que não é? Se nós falarmos de usos e costumes, falarmos de vestuário, lembro outra vez, como a palavra do Senhor diz, modéstia, é bíblico, mas se falarmos da forma de vestir, é um pouco difícil e não devemos ser divididos por essas questões menores. Não estamos a falar de decência na casa do Senhor, decência na rua, não estamos a falar de modéstia, como a palavra do Senhor ensina, mas outras. Questões doutrinárias tornam-se um pouco mais difícil dentro de aqueles que professam a fé reformada, você vai encontrar todo o tipo, forma até de batismo diferente, você vai encontrar outras questões, como seio do Senhor, que nos fica difícil, irmãos, é difícil, mas temos que perceber onde é que está, onde é que é a heresia e onde é só a forma de fazer. O que é que podemos, com quem podemos e não podemos ter comunhão. Temos dificuldades com escatologia, imensa dificuldade, porque eu tenho imensa dificuldade com escatologia, e às vezes encontro irmãos tão sérios no Evangelho e defendendo posição escatológica que não cabe na minha cabeça e, quanto a meu ver, não cabe nas Escrituras. Mas pomos de lado essas diferenças e esperamos até que um dia entremos todos no reino do céu e eles possam perceber que estão errados. Isto é quanto certo eu estou da minha posição, amém? Um pouquinho de brincadeira aqui, irmãos. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber, né? Alguns que já partiram nessa visão já sabem que está errado, não é? Hoje já sabem. Amém? Brincadeira à parte, a palavra do Senhor diz assim: todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Irmãos em Cristo, juntos diante do tribunal de Deus, aqueles por quem Cristo morreu e voltou a viver, eles estarão diante do Senhor, daquele que é Senhor de vivos e de mortos, e diante do Senhor prestarão um culto agradável a Deus, e todas essas diferenças desaparecerão. Não existe mais. Não existe mais. Quantos de nós, às vezes, fazemos julgamentos precipitados em relação a determinada conduta e é um irmão em Cristo? Estamos prejudicando a fé dele. Aquilo que diz no versículo 13, estamos colocando pedra de tropeço. Você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer o outro. E às vezes, irmãos, temos comunhão e pensamos ter comunhão com pessoas que não são cristãos. Uma pessoa, por exemplo, que não considera a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ser meu irmão. Aquele que não diz que Jesus é o Senhor, aquele que não acha que Jesus é Deus, não pode ser meu irmão. Jesus é Deus, diz a Escritura, o Verbo se fez carne. A
Pai, Filho e Espírito Santo, uma das doutrinas fundamentais básicas da fé cristã. E tanto a salvação pela graça, somente por meio da fé, somente, sem as obras, muito importante. Quantas vezes você lida com pessoas que acham que será a esmagadora maioria hoje, que você vai falar e titulam-se cristãos e acreditam que foram salvos pelas obras por um ato que eles fizeram e Deus respondeu a esse ato. E erro grave do qual nós precisamos de nos afastar. Amém? Mas um dia os salvos, todos diante do Senhor, eles prestarão um culto agradável a Deus que durará para toda a eternidade. Referência a Isaías aqui, em relação ao tribunal, Isaías 45, 23. Se o irmão quiser tomar nota, nós não vamos ler. O versículo 11 diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está sobre todas as coisas e todos um dia diante do Senhor dobrarão o seu joelho e confessarão que Jesus é o Senhor, que Deus é Deus, que o trono do Senhor é a habitação dos santos para todo sempre. Gosto tanto deste versículo aqui e esta referência a Isaías. Versículo 12 diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia você estará diante do Senhor e você prestará contas de si. Você não pode dizer, cicrano, baltrano, eu só não fui mais fiel ao Senhor porque... Não existe. Não há nenhuma coisa que aconteça na sua vida que o impeda de servir o Senhor, exceto você mesmo. O seu ego, o seu eu, ou até a maldade e a perversidade do seu coração. Ninguém o impede. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer, eu queria ter feito mais, mas eu não pude. Mentir. Mentir. Você não se pode desculpar atrás de nada. Diz assim, mas pastor, mas é diferente, né? Eu estou com uma determinada idade, é diferente de um jovem de 20 anos. Deus não exige que você corra a maratona do jovem de 20 anos. Ele exige isso ao jovem de 20 anos. Assim, ele exige que você haja com sabedoria e prudência na casa do Senhor, sendo exemplo para os demais. Bem claro nas Escrituras isso. Cada um tem o seu papel e o seu lugar dentro da casa do Senhor. Não todos fazemos a mesma coisa. Aliás, amados irmãos, entendemos isso até claramente nas Escrituras, que homem e mulher são diferentes, não é? Um homem não pode ser uma mulher não pode ser um homem. Deus tem papel diferente para o homem e para a mulher. A mesma coisa na casa do Senhor. As mulheres têm um papel na casa do Senhor extremamente importante e os homens têm outro. Uma mulher não pode ser pastora, a não ser que seja de ovelhas, não é? Não as ovelhas do Senhor. Não é isso? Mulher não pode ser presbítera. Esta semana ouvi um testemunho de uma pessoa que conhece uma senhora que é apóstola. Já que o marido é apóstolo, apóstolo, ela virou apóstola. Não é? Apóstolo. É pronunciação, desculpem. E ela é apóstola, né? Eu pensei até que ela ia ser apostila, né? Apostila é sebenta, para os irmãos de Portugal é sebenta. Se os irmãos do Brasil dizem apostila, nós dizemos sebenta. Os irmãos sabem isso, né? Que a palavra apostila até que é mais bonito, né? Traz aí essa sebenta. Isso é uma coisa sebenta, nojenta, né? Eu gostei da palavra apostila quando descobri que os irmãos do Brasil diziam apostila, né? Papéis diferenciados dentro da igreja, mas todos chamados a servir. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer assim, eu era para ser mais crente, mas naquela igreja que eu estava não dá. Paz, meu irmão, que eu já ouvi isso tantas vezes. Tantas vezes. Uma vez teve uma pessoa que me disse assim, vou embora da igreja, porque esta igreja não faz evangelismo. E todas as atividades de evangelismo que a gente tinha, a pessoa não aparecia. Isso está certo. Está certo. E aí eu expliquei e tal, e disse assim, olha, quando você diz a igreja não faz, se você é a igreja, ela disse, sou, eu disse, então você está a dizer, eu não faço. Que reúna os irmãos e vá para a rua distribuir folhetos. E por acaso era mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, momentos mais, outros menos, nós sempre fizemos evangelismo nesta igreja. Se você está aqui desde o início, você sabe isso. Momentos mais, momentos menos,
Acho que talvez agora mais um pouco, mas sempre tivemos preocupação com ganhar almas para Jesus. Além disso, isso é o dever de toda a igreja. Mas sempre alguém vai arranjar desculpa para alguma coisa. Olhar do lado e dizer, eu não posso fazer tal coisa porque não me é permitido, seja lá o que for, chega diante de Deus, não funciona. Tem gente que diz, vivemos tempos tão difíceis. Que bom, não é? Quando o tempo é difícil, isso nos exige mais. Não é? Não sabem, não é? Tempos fáceis fazem a gente fraca, gera uma geração fraca, não é isso? Que vai gerar tempos difíceis, não é isso, irmãos? Você sabe isso aí do mundo. Psicologia do mundo. Estamos vivendo tempos difíceis, é ótimo, vai gerar uma geração forte na casa do Senhor. Usando aí o pensamento do mundo para nós olharmos e alinharmos. E é verdade, irmãos, em tempos difíceis você se chega mais perto do Senhor. Em tempos de perseguição, a igreja é mais fiel. Perguntaram uma vez a alguém e disseram assim: se a igreja fosse mais perseguida, mais fiel, ela era mais perseguida, e a resposta foi: se a igreja fosse mais perseguida, ela era mais fiel. A igreja do primeiro século, aliás, eu disse ao contrário, não é? A questão foi: se a igreja fosse mais perseguida, ela era mais fiel. A resposta foi: se a igreja fosse mais fiel, ela era mais perseguida. Eu acho que eu disse ao contrário agora. Tanto que eu falei que eu troquei tudo, não é? Se a igreja fosse mais fiel, ela era mais perseguida. Se nós formos fiéis a Deus, não vamos ser perseguidos, irmãos. Severamente perseguidos. Altamente perseguidos. Se você for fiel a Deus, vai ter gente que só não lhe vai arrancar os olhos se não conseguir. E se puder, arranca-los pela nuca para lhe doer mais. Se você for fiel ao Senhor, vai ter gente que vai se matar contra si mesmo, com ódio de morte. E você sabe o que eu estou a falar. Você é salvo em Cristo Jesus, você já teve. E se não teve, vai ter. E quando tiver, regozije-se, como a igreja do primeiro século se regozijava. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não adianta desculpar com o do lado. Não adianta pensar que é por causa disto ou daquilo. Não pare de inventar desculpas. Para a sua fidelidade a Deus, para o seu serviço ao Senhor, pare de inventar desculpas. Tem trabalho para todos. Diz assim, não tem trabalho para mim na igreja. Try me. Try me. Como é que é em português? Faça um teste comigo. Você está sem trabalho na igreja? Fala comigo ali na saída. Que eu tenho a certeza que amanhã você está ao serviço. Pare de arranjar desculpas. Não posso por isto, não posso por aquilo, não posso por outro. Diante de Deus, um dia você será apresentado diante de Deus, não tem desculpa. Quero ver você dizer isso. Eu até queria fazer mais na igreja, mas o presbítero Márcio tinha aquele ar assim, de apóstolo. Não podia. Eu queria, mas não podia. Não é, irmãos? Tem nada, não é? O presbítero Márcio tem nada ar de apóstolo, não é? Tem ar de homem santo de Deus. Amém. E agora foi de verdade, não foi brincar. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13. Deixemos então de julgar uns aos outros. Outra vez, nessas coisas menores. Que Paulo vem falando desde o início do capítulo, não é? Carne, comer carne, observar dias. Pare de julgar uns aos outros. Pare de esconder atrás dos erros dos outros. Já me aconteceu, irmãos, de chamar a atenção, irmãos, e pessoas que relação a questões bíblicas. Faz parte de pastoreio. E a resposta ser, e o outro? Mas não estou a falar do outro, estou a falar de si. Não estou a falar do outro. Para lembrar quando a gente chama a atenção dos nossos filhos, eles acham que o outro é que é o preferido, não é? Eu não vou nem olhar, vou dar sinal ali. A gente sabe dizer, e o outro? E o outro? E o outro? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar a pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É servo de Deus. Uma das coisas, irmãos, que eu penso muito, muito, na minha vida, é quando, muitas vezes, irmãos, eu olho para a minha esposa a pensar que é uma filha de Deus. Como é que eu estou a tratar a filha de Deus? Se o pai, Deus Pai, está se agradando da forma que eu trato a filha dele, que ele deu para eu cuidar?
Agora estenda isto. Para você que é casado, estenda isto à sua esposa. Para você que é esposa, estenda isso ao seu marido. Agora vamos num sentido mais alargado. Estenda a todos os irmãos da igreja. É que você está amando e tratando o seu irmão em Cristo. Está pondo o pé da tropeço só porque o irmão tem uma visão diferente. A igreja está toda seguindo para fazer um determinado trabalho, mas porque não é... Eu vi isso. Mas porque não é... Para o gabinete no final, faz saber os dois. Não é... Ou, a gente ou porque a igreja está toda se movimentando para fazer uma coisa, mas não é exatamente o que você queria. Você vai falar contra, você não quer fazer, você não quer participar, você vai criar ninho à volta disso. É pedra de tropeço. Um irmão está realizando um propósito, tem uma ideia. Irmão, se não é antibíblica, se não prejudica a sua doutrina, se não é fundamental da sua fé, ponha de lado a sua intenção, o pensamento, a sua ideia. Vai e faz. Faz para os outros. É um evento de criança, mas você não tem criança na igreja, vai e participa. Apoia, ajuda, envolve. Para que não seja pedra de tropeço. Ah, pastor, mas é que não é a minha vontade. Ah, não, tem tanta coisa que não é a minha vontade. Você só faz a sua vontade. Você quando vai para o trabalho, você só faz aquilo que você quer. Nem que você seja patrão. Você faz o que não quer. Nem que você seja chefe de equipe. Aliás, o chefe de equipe é o pior, não é? É aquele que tem exatamente que fazer o que todo mundo vai fazer depois para ser de exemplo, não é isso? É? Pensa ali no irmão Rodrigo. Ele vai para lá para fazer os exercícios militares. Ele só faz o que ele quer. Eles dizem a que horas queres acordar amanhã? Ele diz 11h30. Muito bem. Com o café na cama ou... Ele diz, na cama, por favor. Um expresso com... Vou inventar, né? Um pouquinho de chocolate e um whipped cream em cima, com canela e o drizzle de chocolate. Por favor, às 11h30. Depois você pergunta ao irmão Rodrigo como é que é. Você se prepara para servir o Senhor, se ele está no reino de Deus, que é mais sério e mais importante do que onde ele trabalha. E ele sabe isso. Quando ele se presta serviço, e agradecemos a Deus por isso, mas trabalhar na obra do Senhor é mais sério, é mais importante. Fomos cada vez mais do lado da nossa posição, para que juntos possamos crescer e não sejamos pedra de tropeço. Entendo que seja a propósito mencionar Lucas 6, 41 e 42, um texto da palavra do Senhor, outro texto da palavra do Senhor, que muitas vezes é mal interpretado. E se você puder abrir a palavra do Senhor, mesmo sentado, nós íamos ler esse texto agora, para que traga mais luz ainda para aquilo que estamos a trabalhar aqui. Meus amados irmãos, eu digo de todo o coração, este texto é difícil, do capítulo 14, semana passada, esta semana, são textos difíceis, mas eu acho que são tão necessários para a igreja. E estou a fazer o meu melhor para pregar de uma forma calma, para que nós possamos interiorizar bem estes princípios de ensino. Amém? Não é estudo bíblico, mas é textos de grande ensino para aplicação nas nossas vidas. Porque repara você no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho. Se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Este é o texto da manhã, irmãos, do devocional da manhã. Peço aos irmãos que leiam. Jesus falou estas palavras, ele disse para você não se preocupar tanto com o cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Pegando no texto de Paulo, que diz que é o pior dos pecadores, é muito claro, irmãos, e evidente, quando você olha para o espelho da palavra, você tem uma trave no seu olho, mas você só se foca em ver o cisco no olho do irmão. Tendência natural. Olha o cisco que ele tem ali. Olha lá o problema dele. Olha o que ele está a fazer. Porque enquanto você está focado a ver o cisco no olho do irmão, você pode ignorar a trave que está no seu próprio olho. Tudo o seu coração, que precisa ser analisado e corrigido aos pés do Senhor constantemente, fica esquecido ou fica de lado, porque você está tão focado no cisco no olho do irmão. Aquele não é de crente. Olha a atitude daquele. Em vez de nos preocuparmos em limparmos bem o nosso coração,
a tirar a trava do nosso olho, tirar aquilo que está mal na nossa vida, purificar, santificar outra vez na vertical com relação a Deus, ser santo como o Senhor é santo, para que então você possa ir ver claramente com o olhar de Deus, santo, puro, e realmente possa tirar o cisco do olho do irmão. É o que diz o texto, é o que Jesus falou. Muita gente olha para este texto e diz assim: a gente não pode julgar. A palavra do Senhor para não julgar. Você não pode julgar. João 7, 24, da mesma forma, palavras de Jesus, diz assim: façam julgamentos justos. A igreja foi chamada a julgar, a condenar o pecado, a fazer julgamento na igreja, como autoridade de Deus. Lembra de Mateus 18, a palavra do Senhor diz que aquilo que ligar na terra será ligado nos céus. A igreja tem essa autoridade pela Escritura de julgar o pecado, condenar o pecado, excluir o pecador, até se necessário for, se não houver arrependimento. Claro que não é a intenção nunca da igreja. Tem essa autoridade e esse poder dado por Deus. Mas ao mesmo tempo somos chamados à atenção para fazermos julgamento justo, para corrigirmos nos diante do Senhor. O texto é simples, irmãos, é muito claro, mas tem tanta gente distorcendo este texto. Vivemos numa geração que ninguém pode dizer nada a ninguém, todo mundo fica ofendido. Você não pode falar nada, já me ofendeu. Você não pode mais nem brincar. Você não pode chamar aquilo que está certo, nem que seja biblicamente certo, e aquilo que está errado, nem que seja biblicamente errado. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que isso não é só no mundo, não. Não é só lá no seu ambiente de trabalho, não é só lá na sua vizinhança. Esse pensamento tem entrado na igreja de uma forma abundante. Ninguém é mais corrigível, ninguém presta contas a ninguém. A pessoa vem quando pode, desaparece quando não pode, não presta contas à igreja, presta conta aos presbíteros, não aceita repreensão. Porque é comigo e com Deus. Há uma expressão que eu ouço muito, irmãos, que eu acho muito interessante, que a pessoa diz assim: Deus sabe. A resposta é: sabe mesmo. Tenha cuidado com isso. Deus sabe o meu coração. Sabe mesmo, você não sabe, mas Ele sabe. Outro pensamento que surge muito por uma vontade muito grande de fugir do catolicismo é que eu não presto contas a homens, eu presto contas a Deus. Mas Deus colocou homens em autoridade na igreja para que as contas sejam prestadas a quem eles também prestam contas. Não existe uma forma de governo. Existe uma autoridade instituída pelo Senhor. Não é por acaso que o Senhor colocou dessa forma, porque de outra forma nós faríamos o que nós queremos, o que quiséssemos e que nos desse na cabeça. Ouvimos falar em grupos supostamente evangélicos, onde não tem um líder e ninguém está escalado para dirigir o culto. Aí chega, todo mundo senta e um que receber na hora levanta-se e fala. Imagina o besteiral que vem dali, não é? Sem uma hierarquia. Temos gente agora dizendo que a igreja como instituição não existe, nunca existiu. Embora o livro de Atos é tão claro, as cartas de Paulo são tão claras, Paulo escreve cartas às igrejas. As 7 cartas do Apocalipse é literalmente cartas escritas à igreja para correção, e diz assim, ao anjo da igreja, que é o líder da igreja. Porque hoje pegamos em textos como estes e ignoramos João 7,24, que diz façam julgamentos justos, para nos focarmos em Lucas 6, em que a palavra do Senhor diz, para que Jesus disse para que você possa tirar o orgueiro ou o cisco do olho do irmão, você tem que tirar a trava do seu. Não diz para nunca tirar a do irmão. O texto não diz que você não deve ajudar o irmão a corrigir-se. O texto diz para você se corrigir primeiro. O texto é para que você não se esconda atrás do pecado dos outros, você não se esconda atrás do erro dos outros, você não fique confortável no seu pecado, mas antes olhe para o Senhor e diga, Senhor, eu tenho que ser como tu. E corrigindo a sua vida, sim, você vai ajudar os outros.
Irmãos, nós vivemos numa sociedade que ela está de uma tal maneira. Ela não quer ser julgada mais por coisa nenhuma, nem por pecado nenhum, nem por erro nenhum. A pessoa faz um crime qualquer, ele tem uma desculpa, tem um problema mental. Não quer. A pessoa de bem com a vida não está. Entrou para matar um monte de gente. Tem uma desculpa para isso. Todo mundo tem desculpa. Quantas e quantas vezes sai a notícia? É uma coisa muito curiosa. Minha esposa fala sempre isso. Saiu a notícia e ela diz assim: fulano fez uma coisa qualquer. Ela diz assim: vamos ver qual é a desculpa deste. Vai ter. Tem uma razão qualquer. Lá no passado aconteceu não sei o quê. Ao meu amado irmão, eu tenho a certeza que se você quiser estar aqui sentado e você quiser arranjar uma desculpa por qualquer coisa que você faça de errada hoje, você vai encontrar uma coisa no seu passado. Você teve um pai e uma mãe portuguesa, você tem desculpa para tudo. Está traumatizado para a vida. Os irmãos aí sabem, né? Pai e mãe brasileiro eu não sei, mas se você tem pai e mãe português, você tem desculpa para a vida. Você está traumatizado. Né? Pode errar tudo, mas a pontaria do chinelo não erra. A roda da colher do pau não falha. Você está traumatizado para a vida. Tem desculpa para fazer tudo o que você quiser. Mas não é assim, não, irmãos. Não é assim, porque a realidade da vida não é assim. Mas a realidade do Evangelho, ela é definitivamente que não é assim. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós não damos desculpa no passado. Nós não damos desculpa no que está à nossa volta. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Repita isso para si próprio a partir das 4 da tarde, quando a neve chegar a 6 inchas. É isso que você não contava agora. Agora os irmãos olharam para mim, está com vontade de me arrancar os olhos pela nuca, né? Como eu falei agora. Na verdade, tudo é para o bem. Nós sabemos que o Senhor permite aflições e angústias e tribulações e perseguições para o bem, para o nosso crescimento, para a glória dele. A gente não se esconde atrás dessas coisas. Senhor, eu queria te saber mais, mas a perseguição era muita, a tribulação era muita. Não, nós sabemos e somos gratos a Deus. Senhor, te agradeço por essas tribulações e angústias e dificuldades que me fazem chegar mais perto de ti. Te agradeço, Senhor, por esta mensagem que toca o meu coração profundamente. Estou a falar de mim. Que eu preciso de olhar para o meu irmão e não ser pedra de tropeço. Preciso corrigir a minha vida diante do Senhor para viver para a glória do Senhor. Mas também preciso de prestar contas e de me prestarem contas a mim. Porque, como falei, é assim que funciona na casa do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que há pouco eu brinquei com a questão dos apóstolos, mas a gente não aceita esse tipo de conceito porque ninguém tem aqui autoridade acima das Escrituras. Bem colocado. Ninguém tem aqui autoridade acima das Escrituras. Todos prestamos contas uns aos outros. Eu gosto quando os irmãos mandam mensagem a questionar questões da pregação. Às vezes são pontos de vista, às vezes são coisas importantes. É por isso que a igreja busca ter presbíteros, para que possa analisar as Escrituras, prestar contas. Jamais eu venho a este púlpito sem apresentar ao nosso presbítero qual é o texto que eu vou pregar. E tento, da melhor forma possível, quando é uma coisa muito diferente, dar uma explicação do que é. Para que possa haver uma análise, para que possa ser feito. Escola dominical não é um assunto à toa que a pessoa lembrou-se, vem aqui falar. A escola dominical segue um padrão, tem uma linha. Para que não haja erros. Para que sejamos humildes diante do Senhor e sábios em tudo o que fazemos. Irmão, este texto não é desculpa para nós fazermos o que nós quisermos e o que nos der na cabeça dizer nossas contas é com Deus. Essas contas que iremos dar a Deus é um sentido de responsabilidade hoje para diante do nosso irmão, não sermos pedra de tropeço. Antes, pomos de lado as nossas diferenças e juntos servirmos o Senhor. É esse o fundamento do texto. As palavras de Jesus, de tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave, não é para que você nunca se preocupe com o cisco no olho do irmão, é para que você entenda que há uma trave constante na sua vida à qual você tem que cuidar. É para que sejamos humildes diante do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos.
E o versículo 13: deixemos julgar uns aos outros nas coisas menores. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. Vamos viver mais juntos para a glória de Deus, irmãos, com mais alegria. Você é capaz de pôr a sua opinião de lado para que o corpo de Cristo seja mais belo diante do Senhor? Você é capaz de parar com o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias, para que o Senhor possa ser mais exaltado na vida da igreja? Será que podemos fazer isso? E olhar para os nossos irmãos como aquele por quem Cristo morreu? Em vez de olharmos para os nossos irmãos com um olhar diferente ou altivo, só porque o costume é diferente, ou desprezar porque estão a fazer uma coisa que não é, quando não é importante, quando não é teologicamente importante, quando não é assunto básico da doutrina. Irmãos, um dia todos os salvos estarão diante do Senhor. E eu sei que a gente naquele dia não vai ter esse sentimento de culpa. Mas hoje, amados irmãos, nós podemos ser de prejuízo só porque a gente acha que é do nosso jeito. Às vezes um conceito formado na nossa cabeça. Tem que fazer daquela maneira. É que ele não faz daquela maneira, ele está errado. E às vezes é um conceito nosso. E estamos colocando o pé de tropeço. Isso não tem nada a ver com o julgamento do pecado, como já falámos aqui. Isso não tem nada a ver com questão doutrinária, como falámos aqui. Questão doutrinária, não. Pecado, jamais. Agora a questão que nós podemos viver, que nós podemos ter comunhão. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos nos envolver mais com a obra do Senhor. Vamos ficar mais atendendo mais uns aos outros, vivendo mais para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor amado, louvamos o nome do Senhor que vive e reina para sempre. O Senhor que morreu e ressuscitou. E que é Senhor de todos, de vivos e de mortos. Que nesta manhã o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas. Que possamos pôr de lado as nossas pequenas diferenças. E possamos, Senhor, prestar cultos bonitos a Ti. Onde o Senhor se alegra na santidade do seu povo. Nós damos glórias a Ti, nós bendizemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. E todos dizem, amém. Vamos ficar sentados, amém?